Oiê, gente, aqui é a Duda Silva, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Essas são minhas unhas que eu vou fazer hoje, tá bem caidinha, tá perdendo brilho. Eu vou fazer uma mãozinha completa, essa mãozinha aqui direita, tá? Porque eu tenho dificuldade de gravar o processo nela. Então, eu vou fazer essa mão completa e volto para fazer essa daqui com vocês passo a passo e bater um papo sobre filhos, né? Sobre filhos na profissão, como trabalhar com filhos, tá bom? Senão minha mão fica saindo do ângulo, fica horroroso. Então, vamos lá. Num passe de mágica, eu vou aparecer com a mão direita feita para fazer essa daqui. Você piscou e eu já fiz a mão direita, tá, gente? Tô dando um spoiler aqui do esmalte que eu vou utilizar, mas vou apresentar tudo pra vocês. Eu vou usar essa base aqui que eu tô usando já faz um tempo, tá bom? Eu vou usar esse esmalte aqui, que já tá quase passando sozinho na minha unha, porque eu uso muito ele, eu acho ele muito bonitinho, ainda mais quando a unha tá curtinha. Vou passar 2 camadas dele, é o xodó da Impala. E vou passar também a cobertura, o verniz brilhante aí da Impala, tá bom? Eu vou usar somente esses 3 esmaltes. E como você viu lá no título do vídeo, esse vídeo eu vou falar sobre filhos, né? Como adaptar, né, a sua vida profissional depois que você tem filhos. Eu imagino que quem possa estar assistindo esse vídeo alguma manicure que está grávida, ou alguém que quer começar a trabalhar como manicure e tem filho pequeno, ou tem criança dentro de casa e não sabe muito bem como começar, tá? Gente, assim, a palavra desse vídeo, para quem é mãe e para quem quer trabalhar, não só na área de manicure, mas em qualquer outra área que tem que incluir a criança, né? É adaptação, tá? Tanto da mãe quanto da criança, ou acho que adolescente não, mas da criança, para a mãe começar a trabalhar, tá? Lembrando que quando se tem um filho, não é impossível de trabalhar, tá? Só é um pouco mais desgastante, porque você tem que pensar em muitos aspectos. Eu vou contar aqui para vocês a minha experiência depois que eu tive filho. Algumas coisas eu já até contei em outros vídeos, mas dessa vez eu vou especificar bem direitinho como eu fazia, como era a rotina e como é até hoje a minha rotina. Eu tenho 2 filhas, uma vai fazer 2 aninhos mês que vem, em julho, né? E a Evelyn tem 6 anos, é a mais velha. E tem 6 anos que eu trabalho para mim e como eu faço isso, né? Como eu faço para conciliar filho e trabalho. Falando em adaptação, vocês devem ter percebido que esse vídeo está sendo narrado, né? Então, é mais uma adaptação por ter criança dentro de casa. Eu estou gravando no dia que foi gravado, né, esse vídeo, as crianças estavam de recesso escolar. Teve um feriado na quinta, sexta-feira elas estavam em recesso. Como eu tenho que trazer vídeo aqui 2 vezes por semana, eu gravei o vídeo inteiro e agora eu tiro um tempinho sozinha em um local mais tranquilo para fazer a narração. Então, é basicamente isso, tá, gente, que eu vou explicar nesse vídeo aqui, mas eu acho que é muito necessário para quem tem filho, para quem tem medo de começar, fica pensando em pagar uma pessoa para poder trabalhar. Então, eu vou explicar como é que foi meu processo. Então, gente, eu trabalhava como manicure em um salão de beleza até o 8º mês da gravidez da minha filha mais velha, que é a Evelyn. Isso foi em 2018. E aí, em novembro de 2018, eu ia parar em dezembro, que a Evelyn nasceu em janeiro de 2019. Mas eu parei 2 meses antes, praticamente, por conta de outros problemas que eu vou trazer em um vídeo aqui bem especificado para vocês, tá? E o que acontece? Eu parei de trabalhar, né? E aí eu fiquei esse mês sem trabalhar mesmo, assim, sem pegar em alicate, só fazia minha própria unha. Que foi um mês antes dela nascer. Não foi por indicação médica, não foi por nada. Eu decidi, tá? Eu falei, eu quero um mesinho assim, pelo menos para me descansar minha cabeça, porque eu estava muito cansada. Quem assistiu outros vídeos sabe que até minha filha nascer, eu fui organizando minha vida financeira e foi muito difícil. Eu trabalhei muito na minha gravidez da Evelyn para organizar minha vida financeira para depois do nascimento dela. Pois bem, Evelyn nasceu em janeiro, dia 18 de janeiro de 2019. E aí eu passei ali 4 meses até mais... Não, 4 não, minto. Ela nasceu em janeiro. Em março, entrava em contato algumas clientes, né, do salão, que eu tinha na época do salão, perguntando que moravam próximo, porque eu trabalhava bem pertinho da minha casa. Então, as clientes também eram pertinho da minha casa.
E elas perguntando quando eu pretendia voltar, algumas perguntavam pelo bebê, algumas perguntavam por mim, e sempre falando assim, ah, Duda, eu tô sem fazer a unha desde que você saiu, eu tô desde novembro sem fazer as unhas, que elas estavam esperando eu voltar pro salão. Há um belo dia, né, eu conversei, na época eu era casada com o pai das meninas, eu conversei com ele e falei, olha, as pessoas estão perguntando muito sobre unha, o que você acha? E eu estava com todo o material em casa, porque quando eu saí do salão, eu contei no outro vídeo, eu levei tudo que tinha lá, e tinha muita coisa, tinha alicate, tinha esmalte, tinha acetona, tinha todo um kit para trabalho, né? Eu tinha montado ali todo o meu kit, que o material eu que botava, né? Não era o salão. E eu falei com ele, o que você acha será que eu consigo dar um pulinho lá, fazer as unhas dela? É bem pertinho, coisa de 5 minutinhos eu chegava na casa dessas clientes. E ele falou, acho que dá, porque a neném, ela tem uma rotina de dormir à tarde, ele chegava do trabalho por volta de 3 horas, então ele falou, eu acho cabível, acho que dá, se você se sentir à vontade. Eu falei, eu tô doida para trabalhar, eu quero logo conciliar isso daí. E eu tinha como rede de apoio a minha mãe, que é minha vizinha, e tinha também o meu esposo depois que ele chegava, né? Na época nós éramos casados, hoje em dia nós somos separados. Mas ele chegava às 3 horas, né? E aí ele falou, olha, não é necessário, tá? Não é algo que você tem que fazer, mas se vai te fazer bem, se você quer voltar a trabalhar, eu te dou esse apoio de cuidar da neném, de ficar com a neném, a gente ver para fazer reserva de leite, ou então dar fórmula para ela. Enfim, e aí o primeiro dia que eu fui, ele não pôde, né? Que ele teve um compromisso. Ele tinha um trabalho, mas ele fazia muitos serviços extras e ele nesse dia não podia. Aí eu falei com a minha mãe falou, não, eu fico com a Evelyn e você vai lá atender. A Evelyn tinha 2 meses de idade. Aí o que eu fiz? Eu marquei a cliente, acho que 2 horas da tarde. Eu lembro como se fosse hoje. Aí 2 horas da tarde era o momento que eu almoçava e a neném acordava, trocava fralda, tudo, mamava bastante, né? E ela dormia, normalmente ela dormia de 2 até as 4, assim, né? E 4 horas ela acordava, eu dava aquele banho para preparar para a noite. E aí eu falei com a cliente, falei, olha, eu vou aí, vou fazer só sua mão para me fazer um teste, né? Vamos ver se eu vou conseguir me adaptar. E ela, tudo bem, Duda. Aí eu fui lá atender ela, fiz a mão dela, mas antes de eu ir, eu amamentei bastante a neném, deixei a neném dormindo, deixei minha mãe com ela e fui lá correndo, né? Nessa casa que era 5 minutinhos. Aí chegou lá, eu fiz a mão dela, mandei uma mensagem para minha mãe, falei, mãe, e a Evelyn acordou? Minha mãe, Duda, ela nem se mexeu, tá dormindo aqui igual um anjinho. Aí ela falou, Duda, será que daria para fazer o pé então? Eu falei, dá, aí fiquei toda feliz, consegui fazer pé e mão. E voltei para casa gente, era 5 minutos de distância, mas eu voltei de mototáxi, porque eu tava tão nervosa com medo dela me solicitar, sabe? E primeiro filho a gente é assim mesmo. E eu voltei para casa. E, assim, foi muito difícil para mim conseguir ir, sabe? Porque eu me senti muito insegura. Ela só tinha 2 meses, eu fiquei com medo dela precisar de mim, dela sentir fome, né? Porque ela não tomava fórmula, ela só era amamentada pelo peito. Então, fiquei muito segura. Mas a partir desse momento, eu passei a fazer os atendimentos. Então, por exemplo, eu me organizava, deixava minha mãe ou o pai dela com ela e ia atender. E assim foi até 2 anos. Foi o que garantiu que eu conseguisse trabalhar, né? Não no mesmo ritmo de um salão de beleza, mas que eu conseguia fazer ali um dinheirinho para mim, pagava minhas contas, organizava minhas coisas e me sentia também trabalhando, sabe? Até até ela completar 2 aninhos. Quando ela completou 2 aninhos, eu resolvi fazer um curso de New Design e comecei a trabalhar como New Design. Só que New Design, quem não sabe, são alongamentos de unha, né? Então, tem muito material, tem cabine, tem motor, tem sugador, tem que ter uma mesa específica, uma iluminação muito boa, né? Você vai fazer uma unha, né? Literalmente. E aí não dava para fazer em domicílio. E aí eu montei aqui na minha casa um estúdiozinho e comecei a atender lá. Nesse estúdiozinho que eu comecei a atender, a Evelyn já tinha 2 aninhos, né? Quase a idade da Elisa, a idade que a Elisa tem agora. E eu comecei a atender. No cantinho do meu estúdio, eu coloquei uma cadeirinha.
E aí eu botei alguns brinquedos lá, tinha brinquedo, tinha tablet, tinha umas coisinhas lá para a Evelyn brincar. E eu sempre atendia com a Evelyn. Aí eu falava com a cliente, por exemplo, o cliente marcava, eu quero fazer as unhas 10 horas da manhã. Tipo, o pai dela só chegava 3 horas. Então, 10 horas da manhã eu até conseguiria atender, mas ia atender com a Evelyn junto. Então eu avisava a pessoa, olha, a partir das 3 horas o papai dela chega e ela vai conseguir ficar com ele. Mas se eu te atender 10 horas da manhã, eu vou ter que atender com ela. Então se ela me solicitar pedindo água, tiver que trocar fralda, eu vou ter que parar seu atendimento um pouquinho. A cliente sempre entendia. Ela falava, Duda, não tem problema algum, não tem problema algum. Pelo contrário, elas adoravam ficar com a Evelyn ali. Duda, mas aí por que você não solicitou sua mãe? Por que você não passou a atender somente no momento que o seu esposo já tinha chegado? Gente, porque eu queria ter a minha independência. Eu queria conseguir cuidar da minha filha e atender, porque senão eu ia ficar muito limitada. Então, o dia que o pai dela não pudesse ficar, e aí, como é que eu ia atender? Ou então, o dia que a minha mãe tivesse um compromisso, como é que eu ia fazer? Entendeu? Então, assim, eu de verdade, assim, passei a atender com ela. Depois de algum tempo, eu acho que ela já tinha 3, quase 4 aninhos, aí eu montei um estúdio e nesse estúdio muitas vezes eu atendia com ela também, tá? Então a Evelyn, ela acompanhou muito essa fase de atender junto. Elisa não muito. Eu vou explicar por quê. A Evelyn eu levava para atender. E ela ficava sentada lá na cadeirinha brincando. Às vezes ela ia para casa das clientes, as clientes adoravam, né? Uma criança pequenininha. E eu sempre avisei com antecedência, né? Que eu ia levar minha filha. Não era uma coisa assim, a pessoa abriu a porta e chegava lá com uma criança, não. E graças a Deus também eu sempre tive umas crianças muito tranquilas. Minhas filhas são muito tranquilas. Então eu consigo levar elas para qualquer lugar, para mercado, para shopping, para tudo, para qualquer lugar. Visita a casa das pessoas, elas não são crianças que mexem em tudo, não são crianças que ficam me solicitando. Graças a Deus, né? Tem outras pessoas com crianças que talvez não dê para fazer isso. Mas na minha casa eu atendia com ela. O máximo que ela me solicitava era, mãe, quero água. Eu ia lá, levantava, buscava a garrafinha de água dela. Aí ela, mãe, eu tô com fome, quero biscoito. Aí eu pegava lá, já deixava tudo pertinho, né? Deixava um biscoitinho para ela. Às vezes o brinquedinho enganchava, ela pedia para me tirar. Às vezes ela pedia para ligar a televisão, que eu tinha uma televisãozinha no estúdio. Eu botava um desenho animado para ela. Mas assim, dava para levar de boa, sabe? Eu conseguia atender tranquilamente com ela. Passando o tempo, né, eu já tinha esse estúdio, eu descobri que eu estava grávida da minha segunda filha, que era a Elisa, tá? E aí começou a ficar um pouco mais difícil, mas não por conta do nascimento da Elisa, e sim por conta de problemas de saúde que eu tive durante a gravidez e depois da gravidez, tá? Então, o que acontece? Durante a gravidez eu desenvolvi uma alergia não, é uma patologia relacionada a estresse. Então, eu comecei a ter bolhas na mão. Eu tenho um vídeo aqui da desidrose que eu explico direitinho. E isso aconteceu durante a gravidez. Então, durante a gravidez, acho que no 6º, 7º mês, eu já tinha suspendido os meus atendimentos porque não dava para atender, gente. Minha mão ficava assim, horrível. E mesmo com a luva, e mesmo com tudo, acho que a luva ainda piorava, sabe? Deixava mais abafado e aí pipocava mais ali as bolinhas. Então, por conta disso, eu parei antes. Não foi por conta do nascimento da Elisa. Aí, no período que eu parei, eu reformei esse estúdio que eu tinha dentro da minha casa, porque eu devolvi o estúdio, que era alugado. E aí, fui trabalhar dentro da minha casa de novo. Só que nesse meio tempo, gente, foi de mais ou menos 6 meses, sem conseguir fazer atendimentos. Então, não era mais o mesmo ritmo, eu não conseguia manter o mesmo ritmo. Já não era mais uma criança, eram 2, tá? E aí começou a ficar um pouco mais difícil de manter um estúdio, sabe? Porque não dava para atender mais com as 2, né? Eu tinha uma criança de 4 anos que super interage e tinha um bebê, não tinha como eu atender com as 2. E aí eu migrei somente para domicílio, né? Até para vizinhas, pessoas que moram perto, passei a atender em domicílio, porque isso daí já me bloqueou e eu não levo as meninas, porque não dava para atender em casa. Quando era uma filha só e ela tinha ali 2 aninhos, estava tudo bem, dava para atender.
Mas aí depois, como eram duas, né? Era uma criança e um bebê, fica difícil. Eu acho também que já consegui conciliar as coisas, porque Elisa começou a estudar na creche com 6 meses. Então, quando Elisa... Não, vamos fazer as contas aqui. Eu parei de atender mais ou menos no 6º e 7º mês de gravidez. E aí eu voltei, retornei a atender quando Elisa tinha 2 meses em domicílio, mas aí em horários alternados, em que o pai dela podia ficar com ela ou a minha mãe. E aí quando ela fez 6 meses, né, ela nasceu em julho, quando foi em fevereiro, janeiro, fevereiro, por aí, ela entrou na creche. Então, aí, a partir daí, aí eu comecei a abrir a minha agenda, comecei a me organizar. Mesmo assim, não foi muito fácil, porque ela tinha adaptação, ela estava com 6 meses, né? Ela só mamava no peito, ela não tomava mamadeira. Ela começou a introdução alimentar na creche. Então, foi um período que às vezes eu marcava cliente e eu deixava bem claro, olha, eu tô com uma bebezinha no período de adaptação, então pode ser que o seu horário seja alterado, pode ser que eu tenha que desmarcar. Então, eu deixava bem avisado para as pessoas, né? E aí sempre oferecia um horário onde eu podia deixar ela com a minha mãe ou com o pai dela para me conseguir atender. Resumindo, né, essa história toda. Gente, você que é mãe, você que cuida de alguma criança, mas você quer trabalhar tanto de manicure quanto de qualquer outra coisa, né? Eu também teve uma época que eu trabalhei com artesanato, eu vendia artesanato pela internet. E assim, dá sim, vai dar certo, tá? Faça porque vai dar certo, tá? Deus ajuda porque sabe que você também tem que sustentar aquela criança. Mas é um pouco mais complicado do que uma pessoa que tem ali uma rede de apoio para deixar a criança para trabalhar. Você não vai atender o número de cliente que você quer, o número de cliente que dá, porque muitas vezes a criança fica saturada, ela tem que parar para almoçar. Muitas vezes você vai ter que organizar as coisas da casa, vai ter que levar, vai ter que buscar da escola. Então, assim, esse vídeo eu deixo contando a minha trajetória. Eu tinha ali uma rede de apoio, né? Tenho até hoje uma rede de apoio, que é o pai das meninas e a minha mãe. Mas não é uma regra, tem pessoas que não tem ninguém para deixar. E dá, Duda, para atender mesmo sem ter ninguém para deixar? Dá sim, dá sim. Seja sincera com a sua cliente, monte uma estrutura onde a criança fique confortável, nem que você tenha que atender na sala da sua casa, ouvindo musiquinha de criança, sabe? Que já aconteceu comigo. Então, assim, faça isso. Faça isso. O importante é você trabalhar, você levar o sustento, tá bom? As clientes não vão deixar de ir na sua casa por causa da criança, pelo contrário. As clientes me viam com muitos bons olhos por eu, além de ter uma filha, ainda trabalhar, tá? E ainda montar uma estrutura ali para conseguir fazer as unhas dela. Então, se você está sem coragem de começar porque tem uma criança pequena, ou está grávida e está pensando como é que eu vou começar, queria começar e não vou, ou já trabalha na área e está grávida e está pensando e quando o neném nascer, o que eu vou fazer? Gente, monta uma estrutura na sua casa, se você puder, e atenda. Se você tiver um estúdio, melhor ainda, monte uma estrutura no seu estúdio para sua criança ficar contigo enquanto você atende. E deixe bem claro para sua cliente isso também, sabe? Eu acho que a chave do negócio, né, dar certo, é você ser sincero com o seu cliente, sabe? Não ficar romantizando ou ficar falando, é só hoje, é porque ninguém pôde ficar. Porque se você for botar, às vezes a pessoa está trabalhando por necessidade, ela está sem emprego, ela está sem dinheiro. E aí ela vai ter que pagar alguém para ficar com a filha dela, ou ela vai ter que ficar na dependência de alguém poder ficar com a filha dela, né, ou com o filho, para ela conseguir atender. É muito difícil, vai dificultar muito o processo dela, né, que já é difícil atender com criança, mas vai dificultar ainda mais, tá? Então, arrume uma estrutura, leva um carrinho, leva um bebê conforto. O estúdio que eu tinha não cabia um bebê conforto, mas cabia o carrinho da Evelyn. Então, às vezes ela ficava no carrinho e quando ela começou a andar bem, assim, aí eu tinha uma cadeirinha. Eu vou ver se eu acho foto, eu vou deixar aqui do lado para vocês a fotinha do meu estúdio. Lá no fundinho vocês vão ver uma cadeirinha branca, que era a cadeirinha que ela ficava sentada e os brinquedinhos dela ficavam no armário na lateral. Mas é isso, tá, gente? Então, assim, esse vídeo, como eu falei, eu tô trazendo aqui muitos vídeos mais, assim, espontâneos, onde eu conto da minha vida. Não tem roteiro, porque é a minha vida, né? Não tem como roteirizar a minha vida aqui para vocês. Então, é um vídeo bem, bem espontâneo,
Um vídeo onde eu conto o que realmente acontecia na minha vida e espero que ele esteja ajudando você que quer começar a trabalhar, tá bom? Lembrando também, antes de terminar esse vídeo, antes de terminar essa unha, eu já estou fazendo a limpeza aqui, o meu curso está aberto por tempo limitado, tá? Porque eu vou fechar o carrinho do curso para fazer alguns ajustes. Então, quem entrar vai ter acesso vitalício, vai ter todo acesso ao curso, mas não vai estar mais à venda, tá? O curso é completo. Tá aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, tá bom? Agora eu tô finalizando aqui a limpezinha, eu não tenho muito o que falar, porque eu acho que eu já até passei esse esmalte aqui já, porque eu amo esse esmalte, eu acho que ele fica lindo na minha mão, ainda mais quando as unhas estão curtinhas. E o vídeo e as unhas são essas, tá? Eu vou passar aqui agora o extra brilho e vou finalizar essa unha. E o vídeo é esse, gente. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido ajudar você que é mãe, né, como eu também sou, você que, né, que é mãe solo, ou que não tem nenhuma rede de apoio e precisa trabalhar, ou que acha que só consegue trabalhar se trabalhar em um salão, né, coisa que não é verdade. Você pode trabalhar em domicílio, você pode trabalhar na sala da sua casa, você pode trabalhar na sua varanda, você pode montar um estúdiozinho numa garagem de alguém, num local mais movimentado, alugar um local para você trabalhar e você vai ter um retorno bom sim, tá? Se você tiver uma boa divulgação e um bom trabalho, com certeza vai dar tudo certo. E se você tiver filhos, tem como sim, é possível a mãe trabalhar com o filho no espaço que ela trabalha, tá? No estúdio, na casa dela, num espacinho alugado e até em domicílio, dependendo da idade da criança, tá? Tem como você atender em domicílio. E as fases de filho, gente, passa, tá? Então, se você precisa começar agora e tem um filho pequeno, comece, faça, entendeu? Faça acontecer. E depois o tempo vai passando, ele vai entrar na creche, depois vai entrar na escola, e quando vê você está com tempo mais livre e você garante ali sua agendinha cheia e sua rotina volta ao normal, tá bom? Os filhos crescem e é só uma fase que eles precisam da gente, assim, 24 horas por dia. E a intenção desse vídeo é justamente mostrar isso, né? Quando a minha filha era pequenininha, eu não tinha como fazer os meus atendimentos. Hoje em dia as duas vão para a creche no mesmo horário e eu consigo fazer os atendimentos nesse intervalo e nos fins de semana, quando elas estão com o papai. Então, com o papai delas, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do resultado da unha. Eu não falei muito sobre a unha, porque eu já fiz essa unha aqui no canal, já tem vídeo dessa unha. Quis falar mais sobre essa questão mesmo de trabalhar com filhos. Um super beijo. Se você gostou desse vídeo, gente, por favor, curta, comenta esse vídeo. Se inscreva se você não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo.